uma vida inteira para louvar nosso Senhor. E nós também, todos os domingos, viemos nos apresentar diante do altar de Deus para oferecer também sacrifícios. Só que não oferecemos animais como sacrifício. O nosso sacrifício é a nossa própria vida. E é esse sacrifício que viemos oferecer a Deus. Viemos reconhecer como nosso Salvador. Viemos reconhecer como aquele que, com o seu sangue, veio nos purificar. Porque isso era a apresentação. Era uma ordem, era uma regra. A mulher, depois do resguardo, do parto, tinha que se apresentar ao templo para dizer se estava pronta para ter um filho ou não. E era essa a purificação, simplesmente essa. Era apenas um ritual, mas que fazia com que ela voltasse, porque com o fluxo de sangue a mulher era sempre tida como impura. Tanto é que quando tinha um assassinato, alguém morria e o derramamento de sangue, ninguém mais punha o pé naquele lugar. Por quê? Porque ali derramou o sangue. O sangue, que para nós é sentido de vida, o bater do coração, para eles era o sentido do derramamento de sangue, era uma vergonha, era uma podridão, era na verdade o sentido do pecado. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, foi isso que pensaram os judeus: um homem condenado à morte derramou o seu sangue, uma vida que não valeu de nada. Mas para nós que acreditamos, o derramamento do seu sangue é o que nos purifica, diz a segunda leitura, para libertar-nos que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Assim, nosso Senhor veio nos purificar, veio trazer a confiança para expiar os pecados de todos. Todos nós temos que enfrentar muitas dificuldades na vida presente. Quem de nós não tem medo de ficar doente, medo de morrer, mas medo é do inferno. Temos medo de ficar desempregados, medo de sermos abandonados, seja no matrimônio, seja numa idade mais avançada. Quantos pais são abandonados depois de cuidar tanto dos filhos? Isso tudo pode acontecer. Quem de nós não tem medo de sofrer alguma dessas coisas? Todos nós. É por isso que quando ouvimos o Evangelho, entendemos que nosso Senhor veio nos resgatar. Nós nos apresentamos a Deus para oferecer também um sacrifício. E que sacrifício é esse, senão da nossa própria vida? Oferecer a Deus a nossa vida. E entendemos exatamente o que nosso Senhor quis. Ele foi apresentado no templo. Mas é verdade que depois nosso Senhor vai se apresentar também atrás do templo. No mesmo lugar que foi apresentado, ele vai ser crucificado. E na crucificação, ele disse: quando eu for exaltado, atrairei todos a mim. Por que ele atraiu todos nós? Atraiu-nos com o seu amor. Um amor que vence a dor, um amor que vence a morte, um amor que vence o pecado. Pois é esse amor o único instrumento capaz de vencer as misérias e os medos que temos. Pois é pela fé que venceremos as tribulações da vida presente. É pela fé, por esse amor, que seremos purificados. Quando vimos a primeira leitura, é tão interessante entendermos: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Todos nós temos um anjo da guarda, e é o que nós rezamos com a oração do anjo da guarda, que nos guarde, nos governe, nos ilumine a vida. Pedimos que nos guarde, nos governe no bom caminho, nos ilumine com a luz de Cristo, pois Cristo é a luz da nossa vida. Nos salve. Assim, preparar o caminho para mim. O anjo da guarda nos vem também preparar o caminho para o céu. E essa é a nossa apresentação diante de Deus. Pois o caminho que é preparado é o caminho de cruz. Porque todos queremos chegar à glória. Mas não existe glória sem cruz. Não existe diploma de faculdade sem ter feito um curso. Não existe salário sem ter trabalhado o mês inteiro. É por isso que a vida presente, ela se mostra a nós como um grande sacrifício. Por isso nosso Senhor quis mostrar-nos o caminho da salvação. Qual é o caminho bom e
São essas as misérias da nossa vida. E é por isso que estamos na missa, para sermos purificados desse mal que nos escraviza, como diz a segunda leitura. Vai dizer isso. Estávamos escravizados, estávamos a vida toda sujeitos à escravidão, por medo da morte, com medo de enfrentar a cruz, mesmo nos colocamos em estado de miséria. Mas se enfrentarmos a cruz de cada dia, para vencermos precisamos do amor. E é o amor que nos faz perdoar, é o amor que nos faz trabalhar mais, é o amor que nos faz vencer um pouco mais, é o amor que nos leva adiante a vencer as dificuldades da vida presente. Lembro aqui, já disse essa história, mas repito mais uma vez, para lembrar, para que ninguém se esqueça que a nossa cruz faz de carinho e é um caminho preparado por Deus para a nossa vida. Lembram-se alguns que, quando eu assumi a catedral, veio trabalhar comigo o Padre Alcides, Garinari, que já tinha 78 anos de idade na época. Eu com 30 e pouco, ele 78. Veio trabalhar. E os amigos dele, todos os padres amigos, já tinham morrido. Então ele falou: o próximo sou eu. E aí eu conversava com ele, então, eu percebi que ele falava um pouco de receio da morte, né? Um pouco de medo da morte. Quem de nós não tem medo da morte? Temos medo, nós queremos ir para o céu, mas a morte vai nos causar dor, vai nos tirar da vida presente, e nós não sabemos como vai ser. Se vamos rápido no céu, se vamos pegar aí um purgatório bem grande, de uns 200 anos só, coisa boa. Então a gente não sabe ainda, né? Então a gente reclama da vida presente, 30 anos sofrendo. Mais uns 80, 200, 300 anos de sofrimento ainda pela frente. Então achamos que é muito sofrimento para ninguém pela frente. E o padre falava, né? Tem medo da morte, porque como que vai ser a cultura, né? Ele até levava na brincadeira, brincava um pouco, mas percebia esse tipo de medo. Até que minha irmã, que era muito jovem, tinha uma menininha, que era minha sobrinha, pequena ainda, 2 anos de idade, minha irmã teve câncer do seio, que isso vai ter que tirar do seio, o câncer é grave, né? Fez 2 exames, os 2 deram, vai ter que tirar, e é muito grave. Minha irmã já tinha uma irmã adotada, foi abandonada pelos pais, depois minha irmã perdeu 2 filhos, depois quase morreu no quarto dessa minha sobrinha, e agora tinha isso que passar, era a vida do inferno da minha vida. Então aí, o que acontece, né, que sobre tudo isso, todas essas coisas. E aí foi falado comigo, o Padre Alcides, eu falava assim: não está certo isso não, eu já estava deitado, depois que eu fiz a cirurgia, eu estava com câncer, estado quase terminal, estava bem mal mesmo na cama, e disse: Deus, isso não é certo não. Eu ouvi do meu pai, e a minha irmã estava no quarto conversando, foram visitar ele, morava pertinho, foram visitar ele e conversar, e minha mãe foi falar, né, o problema da minha irmã. E aí o que aconteceu aqui? Quer dizer, não, isso não é certo não, Deus. Ela é mãe, jovem ainda, precisa cuidar dessa criança, manda tudo para mim, porque eu estou preparado para ir para o céu. Até encasquei na hora. 2 meses depois ele morreu. Então, de verdade, Deus prepara talvez uma cruz que nós não sabemos. E aceitar essas situações são difíceis. Outro caso, eu era vago na favela do Rio Branco. Lá conhecia uma família, uma senhora que morava no fundo e uma menina que era cadeirante, né? Ela tinha 42 anos de idade, mas não falava e estava na cadeira de rodas. E os outros 6 filhos casados. E a mãe com 82 anos de idade. Ela falava: Padre, eu tenho medo, eu não tinha comer, o que vai ser dessa minha menina? Os filhos dos meus filhos não vão conseguir cuidar dela igual eu ouvi. Ela vai sofrer muito na mão deles, o que vai ser, né? Se ela
Há 2 dias atrás, minha irmã morreu. Agora minha mãe, 2 dias depois, entregou a sua vida. Cuidou dela até o fim. Pois essa foi a sua cruz. Então teve 2 dias de folga. Gastou toda uma vida cuidando dessa vida, cuidando da família. Foi em vão a sua vida? Deus concedeu a ela uma graça imensa, participar da cruz, para que merecer a glória. É isso que nosso Senhor quer. Deus preparou o caminho para nós. E o nosso caminho é a outra, para chegarmos aos céus. E nós ficamos reclamando às vezes da cruz. Ai, ainda bem, ai, que charme, ai, que problema. Quando na verdade a nossa vida é a cruz. É preciso entender que nosso Senhor não nos quis fazer sofrer, mas o sofrimento é a capacidade de amar. Quanto mais amamos, menos sofremos. E se amarmos de verdade, a cruz será mais leve. Lembra que nosso Senhor disse que Ele vai tomar o peso, 20 a todos nós que estáis cansados. Quem de nós não está cansado dessa vida? Da nossa família, e até de nós mesmos, nós somos insuportáveis até nós. Por isso, 20 a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. A sua cruz será mais leve, o fardo será suave. É isso que nosso Senhor quis que entendêssemos. Mas as pessoas muitas vezes, por causa da dor, por causa do sofrimento, não entendem. Mas o Evangelho, ele está falando, ele diz que eu envio o anjo e ele há de preparar o caminho para mim. E logo chegará ao seu tempo dominador. Deus se apresentará na nossa vida para nos libertar. Mas até lá, nós nos apresentamos a Deus. E esse é o sacrifício que oferecemos a Deus todos os dias. Aquilo que nos custa muito, que é muito pesado. E é isso que vai nos transformar a nossa vida. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ele vai nos dar uma glória depois de morrer. E essa cruz não é para termos medo, é para preparar carinho, por amor. E com amor Deus nos preparou essa cruz. Não tenhamos medo dela, porque muitas outras cruzes virão. Basta fugir de uma, aparece uma. Separa da esposa do marido, vai tentar com a outra, vai brincando nada. Não tem alguma coisa. Se não é alguma coisa, é outra. É por isso que quando aceitamos a cruz, parece que somos poucos, e essa é a tentação que o demônio coloca na nossa vida, para nos enganar. Mas Deus veio nos libertar, os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. E como ele fez isso? Por isso, devia fazer-se tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança. O que ele fez por nós? Tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a mesma tentação. É isso que nosso Senhor veio nos fazer. Ele sofreu para nos ensinar que o sofrimento não nos tira nada. O sofrimento da nossa vida nos faz capazes de amar, perdoar, ser misericordioso e servir. Merece basura, mas precisa ser amado. Não merece perdão, merece. É isso que nós queremos e Deus faça por nós. Será que não é essa a cruz que Deus quer de nós para a nossa família? Vamos pedir hoje ao nosso Senhor essa graça. Como é difícil. Esse é um dos sermões mais difíceis de se dizer. É um dos mais bonitos. Mas ainda dá para a gente vai abraçar a cruz. E estamos prontos? Talvez não. Se a gente puder fugir, a gente vai ter. É por isso que pedimos ao nosso Senhor essa graça. Porque com força maior não conseguimos. Só a graça. Só o seu sangue. E aqui entendemos muito bem, certa vez, para terminar, Jesus apareceu para Santa Margarida Maria, a volta, e apareceu com o coração todo iluminado. Hoje a Nossa Senhora das Candeias, a que ela traz é Cristo. E apareceu com o coração iluminado. Aquele coração estava chagado pela lança, derramando sangue pela lança. E daquele coração saiu uma chama. E em cima dessa chama,
fogo abrasador do amor do coração de nosso Senhor. É o que nos convida. E o que oferecemos para Ele? A nossa luz, que é colocada sobre essa chama, para ser consumida e queimada. Essa é a prova do nosso amor. E esse é o sinal do coração de Jesus, chamado e ferido, nos purificando dos nossos males, abraçando os nossos corações com fogo ardente do seu amor, para oferecermos a Ele as coisas de cada dia. E as chamas serão consumidas